Sim, eu, como conclusão, e não vou demorar muito, e agradeço, Camila, a sua síntese. De facto, estamos perante desafios, que é, de facto, na nossa nuvem de palavras, se ponho naquilo do pouco que eu consigo ver da tela, naquele quadradinho pequeno que tenho ali em cima, penso que, de facto, é o desafio, mas também a convivência. E quando falo de convivência, não apenas a convivência no sentido mais do senso comum da palavra, mas este encontros, de facto, estas coisas produzem-se no encontro entre os diversos atores que estão envolvidos nas matérias de natureza educacional. E eu acho que o melhor, até porque de facto já houve participações muito interessantes e muito ricas durante esta conversa, propor agora passar a palavra ao professor António e, portanto, abrir agora a possibilidade de se abrir os microfones e podermos partilhar um pouco, de facto, questões que ou não viram respondidas ou que, de facto, gostariam de colocar outras questões ou interrogações, etc. Aquilo que, de facto, que vocês acharem, de facto, melhor para enriquecermos todos neste bocadinho de tarde e de manhã que estamos a ocupar com este tema. Muito obrigado, professor. A ideia era essa. E, portanto, agora passar a palavra para vós, para, só os peço é que seja um de cada vez, então que liguem o vosso microfone para nos trazer algum comentário ou alguma pergunta para a nossa assembleia virtual. Quem é o primeiro? Força. Posso? Muito boa tarde, Jaime Santos, professor na Escola Superior de Educação João de Deus. Agradecer muito as vossas palavras, professor Eduardo e professora Camila, e também o professor Ralph. Queria só aqui referir, em relação a uma afirmação que o professor Eduardo fez há pouco, sobre a questão do trabalho de grupo, as dinâmicas do trabalho de grupo nas questões de e-learning. É claro que nós estamos a viver uma situação muito especial. Eu considero que nós, neste momento, não estamos exatamente numa modalidade de e-learning. Estamos mais numa modalidade be-learning, porque já há o contacto visual, todas as crianças têm relações afetivas com os seus professores e com os seus educadores, e agora transportaram estas relações afetivas para o conteúdo online, ok? Pronto, então eu penso que aqui a dinâmica de grupo está muito mais simplificada, porque obviamente quando há o contacto com a criança visual, a criança vai recordar os seus momentos, o seu ecossistema, que é a escola, não é? Pronto. Depois temos aqui a outra questão, que é a questão da diferença entre ecossistemas. Uma coisa é nós estarmos a aprender num local apropriado, como a escola, por exemplo, outra coisa é estarmos a aprender em casa. E temos notado estas diferenças dos tais ruídos de fundo que amplificam, de às vezes estarmos distraídos e ouvirmos sons que supostamente não seriam de ouvir. Acabamos por até fazer muita piada com estas situações, o que é bom, podemos ir buscar o aspecto lúdico para todas estas situações, são as tais pequenas diferenças. E depois fazer aqui um outro comentário extremamente interessante, que é o seguinte: nós hoje a tecnologia traz-nos acima de tudo dois sentidos. É o sentido da audição e o sentido da visão. Os outros estão praticamente todos ocultos. O tato é uma coisa muito pobre ainda. O tato é uma coisa que está na ótica do vidro, do plástico, não há muito mais do que isso. Ora bem, as novas ferramentas que se estão a desenvolver talvez nos tragam soluções novas no futuro. Não interessa agora se elas são apropriadas ou não apropriadas, porque senão então isto levava a outra discussão. Mas a questão do holograma, que é uma situação que já se está neste momento a testar e que já se pode fazer, embora sem a sensação do tato ainda é pobre o tato, é uma situação que vai entrar muito nas nossas vidas proximamente. No Japão já há muitas experiências disso, já há tutores de machine learning, não é, que vão tentar orientar os conhecimentos das crianças quando elas não estão em presencial. É outra situação. O cheiro, a síntese do cheiro, que ainda não foi conseguida. Podemos hoje dizer assim, o quê? Mas agora vamos sentir o cheiro no computador? Pois, se perguntarmos no século XIX, uma pessoa do século XIX, o quê? Vamos estar a ver uns aos outros à distância, eles possivelmente também não iriam acreditar. No século XIX talvez já, porque já havia o cinema, mas pronto. Há esta questão também do tato que tem que ser desenvolvido, não é? Tem que ser incorporado. Sim. Agora, se isto é bom ou mau, enfim, são outros estudos que irão determinar esta situação. Para terminar, a questão do machine learning, que está agora a ser muito inserido no IoT, Internet of Things, a internet das coisas, não é? Lá está a tal mediação entre o brinquedo, se é apropriado ou não para a educação, não é? O IoT vai-nos dar aqui muito ruído nesta matéria, mas só que queria então verificar que realmente aquela questão do Big Data é um grande problema, porque o Big Data não acomoda os ecossistemas nem os aspectos culturais, para já.
Mas se não tivermos este cuidado dos aspectos culturais e dos aspectos do ecossistema, então nós com o Big Data estamos, em vez de estarmos a personalizar, não é? Estamos a generalizar, estamos a massificar a aprendizagem de uma forma completamente, numa dimensão big também, não é? Numa dimensão muito ampliada. Pronto, haveria muito mais coisas a dizer, mas não quero ocupar mais tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Jaime. Professor, eu se calhar propunha que recolhemos mais 2 ou 3 depoimentos. Está bem, está bom, ok. Para depois, Sim, para não sim, entrarmos muito em diálogo. Sim, eu estou a tomar apontamentos, ok. Mais intervenções? Eu gostaria de partilhar a minha experiência. Eu sou professora de Matosinhos, chamo-me Diana Matos. O que eu acho que nesta experiência estou a sentir mais houve uma grande adaptação da minha parte e se calhar exigiu muito de mim e ao início estava muito assustada e ansiosa. Mas eu achei que, por exemplo, os meus alunos encararam muito bem isto e houve isso, além de ter-me dado força para dar um bom trabalho e para os meninos estarem motivados, acho que se calhar ao início tudo isto era um bicho de 7 cabeças e depois até se tornou uma coisa mais fluida. Eu acho que agora, no final desta experiência vamos sair todos muito mais ricos. Isto eu sei que não é bem dúvida, é mais uma partilha de experiência do que dúvida, mas acho que também era importante, que acho que esta palestra foi importante no sentido de abrir também experiências, abrir cabeças. Pronto, obrigada. Muito obrigado, Diana. Ótimo, obrigada. Os nossos amigos do Brasil, é sempre bom ver os nossos colegas de Pedreiras, de Maranhão. Kleber. Gente, é a hora de liberar os microfones um pouquinho, hein? Ok. Do lado direito, tem lá o microfone para ligar. Kleber, que era sempre tão ativo nas aulas. Força! Bem-vindo a Portugal, virtualmente. Tá ligado, professor? Tá ligado, estamos a ouvi-lo. Estão ouvindo aí? Sim. Ok. Professor, a gente está vendo aí alguns fatores, né, que, a meu ver, são positivos e negativos. Vocês poderiam, assim, elencar os 2 pontos, até porque a gente tem um questionamento. Até que ponto a distância atrapalha a interação social, a educação, né? Com a distância, atrapalha a interação social, que é de relevância para a formação do caráter do cidadão. Porque, assim, a gente está vendo agora nesse momento em que a gente está tendo que se isolar, certo? Aí a tecnologia na educação está ajudando muito, inclusive para a nossa aula de hoje. Mas até que ponto isso pode ser favorável ou desfavorável para a interação social da criança, do adolescente, enfim, de todos. Essa é a pergunta que eu lanço aí para vocês, tá? Kleber, professor, eu sei que tinha pedido para recolhermos 2 ou 3, mas, por exemplo, esta questão que o Kleber trouxe, eu estava-me a recordar até da minha experiência, e o professor Eduardo Santos também tem uma larga experiência em lecionar no Brasil. Um pouco ruim, viu? Perdão? Não, mas a gente conseguiu ouvir, né, a pergunta. Ouvimos bem, Kleber. Mas eu queria trazer, nós falámos aqui muito da importância do contacto físico e do olhar entre o professor e o aluno. Mas, por exemplo, há algo que é completamente diferente. Porque, por exemplo, quando eu estou numa aula em Portugal ou no Brasil, há logo algum aspecto muito diferente, que é o próprio clima, a questão do calor, da umidade. E, portanto, se eu estiver, por exemplo, numa aula à distância, eu não estou a sentir o calor, a umidade ou o frio que os meus alunos estão a sentir. E, portanto, se eu partilho o mesmo espaço físico, eu estou a partilhar as mesmas sensações agradáveis ou desagradáveis. E isso pode levar, eu estou aqui sentado, confortável, levo mais tempo a falar, mas os meus alunos podem estar num clima desconfortável, num ambiente desconfortável, que com certeza vai prejudicar a atenção que o professor Eduardo Santos tanto falava. E, portanto, até nisto, nós muitas vezes esquecemos. Lembra-se das nossas aulas
em Pedreiras. Depois tínhamos aquele calor, aquela umidade, o ar-condicionado que fazia barulho, tudo isso era diferente do ambiente que eu, enquanto docente, estou habituado aqui da Escola Superior de Educação. Isso, de uma maneira ou de outra, altera a maneira como se desenrola a atividade. Isso também é uma dimensão que nós ainda não tínhamos falado aqui, mas que me recordou Sim, sim. da sua intervenção, como um aspecto que terá positivo e negativo, não é? Mas eu não estou a sentir o mesmo ambiente que os alunos estão a sentir. Sim, sim. Sim, a questão, não sei se posso comentar, sim, a questão dos ecossistemas, que já o colega que iniciou o debate falou, é extremamente importante e, portanto, uma coisa é de facto nós estarmos na nossa casa, os alunos estarem muitas vezes em situações que não são as melhores, não é? E tudo isso são obstáculos para isso. E pegando nesta questão da socialização, eu de facto tive algumas dificuldades em conseguir ouvir a questão, ou portanto o comentário do colega. Aqui chegou-me de facto muito cortado o som, mas tentando falar um bocadinho e juntar algumas das questões que já apareceram, de facto o grupo Turma enquanto ecossistema, pegando na questão dos ecossistemas, não só dos ecossistemas agora à distância, mas o grupo enquanto ecossistema, é uma coisa, o grupo quando está a partilhar um ecossistema físico, e o grupo é quando está a partilhar um ecossistema eletrónico, portanto, que é o e-learning. Do trabalho que eu tenho com a dinâmica de grupo, da formação que eu próprio fiz e depois da formação que eu tenho feito, os grupos têm um inconsciente grupal. E o inconsciente grupal tem a ver com o corpo, tem a ver com aquilo que falava o Ralph há pouco, tem a ver com empatia, tem a ver com uma série de coisas. E de facto, eu recordo nos estudos da minha tese de doutoramento era tentar perceber em dinâmicas de grupos qual era o posicionamento no espaço físico dos alunos, e verifiquei que normalmente os alunos escolhem sempre os mesmos lugares para se sentarem, portanto, mas tem variações. E eu de facto nesse estudo consegui verificar que essas variações tinham a ver com o estado afetivo. Ou seja, quanto mais, de facto, deprimidos eles vinham, mais mudavam de lugar físico no grupo. E, portanto, não era uma sala de aula convencional, portanto, era uma sala em U, e, portanto, a pessoa mais otimista, portanto, que estava, de facto, com um humor mais positivo, normalmente não tendia a fazer movimentações no espaço físico. Aquele que vinha mais pessimista, mais deprimido, de sessão a sessão ia trocando de lugar. E, portanto, isso, do ponto de vista do grupo eletrónico, será um bocadinho mais difícil, porque a gente aparece aqui nesta tela, depende de quem aparece primeiro, portanto, o nosso posicionamento aí vai ser sempre diferente, e nós sabemos isso. Mesmo numa sala convencional, a gente já sabe onde é que cada um se senta, e vemos isso facilmente. Começando até, só para acabar, só para acabar de fazer estes pequenos comentários, de facto, em termos do tato, de facto, é extremamente importante. Eu posso referir, agora não é uma referência tecnológica, posso referir a esse poeta grande francês que era Paul Valéry, que tem de facto uma estrofe muito bonita que diz que o mais profundo do ser humano é a pele. Portanto, o tato é de facto extremamente importante, o corpo é extremamente importante, e não é por acaso que grandes construtores de telemóveis, por razões agora de mercado, estão a desenvolver telas de telemóvel que, embora sejam planas, dão-nos a ilusão de 3D, ou seja, se eu tenho que carregar num símbolo na tela do meu telemóvel, portanto está a 2D, neste momento há já telemóveis, quando a gente carrega tem a sensação de afundamento, ou seja, como se aquele sinal fosse 3D, portanto, e temos a sensação de estar a afundar o dedo no telemóvel e desafundar, se assim se pode dizer, o dedo quando desligamos aquele símbolo. E, portanto, porquê? Porque os estudos de mercados dizem que as pessoas preferem coisas mais táteis do que coisas menos táteis, e portanto, isso será de facto
um contributo, não sei se vai chegar de facto aos nossos computadores, se não vai chegar, se vai chegar ou não de facto ao nosso e-learning. Relativamente à questão que eu suponho que foi a Diana que colocou, ou seja, isto é um drama para os professores, é evidente, é um drama para os professores, sobretudo para os professores de facto já com mais idade, com mais tempo de carreira, porque de facto não foram socializados para isto. E, portanto, isto não é um drama tão grande para os alunos. Certamente não, porque eles são mais jovens do que nós. Certamente que eles já foram socializados, de facto, com os iPads, com os tablets, com os telemóveis, com os videojogos, ou seja, para eles este mundo é, digamos, um mundo um pouco mais natural do que para nós, que de facto somos de tempos em que estas tecnologias todas ainda não existiam, ou pelo menos não estavam tão desenvolvidas. Próxima questão. Posso ser eu? Susana Força, Matos, Susana. de Tomar. Aproveito para dizer que a Rádio Miúdos é do Bom Barral. A Bom Barral, pronto, é Zona Centro, Tomar Bom Barral, Exato. ok. Na sequência do que tem vindo a ser dito, de facto a interação social é muito importante e enquanto mãe ou professora consigo em casa perceber que faz falta essa interação e que eles querem muito conversar uns com os outros a quando das aulas. Contudo, já conseguiram encontrar soluções para se autossatisfazerem. Portanto, têm uma aula às 10, combinam. Às 11 horas encontramos-nos para fazer os trabalhos autónomos. E eles começaram, de forma autónoma, a fazer algo que os ajuda a estar juntos, já que não têm o recreio para conversar. E eu pensei, será que isto vai dar certo? Será que eles vão mesmo trabalhar ou irão passar o tempo a conversar? Eles trabalharam efetivamente, aliás, até digo que ele trabalhou muito mais feliz e de uma forma muito mais eficiente. Portanto, falou-se aqui também sobre a empatia, eles já têm essa empatia e esta situação é nova, não começámos do zero no que diz respeito ao conhecimento que nós temos uns dos outros, o que se reflete na facilidade em comunicarem mais facilmente. Porque se nós tivéssemos começado estas aulas sem nunca nos conhecermos, pois muito bem, seria muito mais difícil, a meu ver. Uhum. Portanto, é uma aprendizagem online, mas que não é literalmente, como já me dizia, uma aprendizagem online. Nós estamos a aprender uns com os outros, uhum. mas com pessoas que já conhecemos muito bem. Portanto, queria apenas partilhar que a dificuldade, eles encontraram na dificuldade um caminho para estarem juntos e isso é muito salutar, ver que as crianças, como em muitas outras situações, como a morte, como as mudanças de casa, elas têm maior capacidade de adaptação do que nós e às vezes nós é que dificultamos o caminho ou encontramos dificuldades que às vezes nem as são de verdade. Era tudo. Senhora Camila, se puder tirar para nós podermos a tela, exato. A tela, porque assim vemos todos mais. Conseguimos. Sim, claro. Ótimo, eu coloquei assim o link, vemos eu mais. vi uma pessoa também, queria dizer que eu vi uma pessoa pedindo aqui as referências. A gente vai enviar a bibliografia, tá, professor Antônio, para as pessoas que se inscreveram, tá bom? Muito bem. Uhum. Okay. Com relação ao que a professora Susana colocou, eu acho interessante, acho que é mais um aspecto esse das pessoas se conhecerem previamente ao e-learning ou não. Isso também é uma coisa, de fato, mais uma coisa a se pensar, né? Porque uma turma em que ninguém se conhece, que começa a estudar direto online, é uma turma, inclusive, que poderia permitir, não sei, que o aluno permitiu ou acabar gerando uma certa timidez, o aluno não querer falar, ou ele achar melhor assim, não, eu fico aqui quietinho, ninguém vai me ver. Realmente são muitos aspectos, né? E na questão do encontro alternado, se entendi bem, seriam atividades alternadas, né? Desliga a câmera e liga a câmera, né? Isso, trabalha em casa e depois mostra na câmera o que foi feito, né? Os professores... Eles têm aulas com a professora, aulas síncronas, às 10 e ao meio-dia. Sim. E, portanto, têm trabalho autónomo às 9 e às 11. E decidiram trabalhar juntos, de forma autónoma, mas juntos. Isso é interessante. Eu recebi vários depoimentos assim também, de colegas que têm trabalhado assim, que está funcionando bem. Depois
as crianças mostram o que fizeram, né, o que foi feito na câmera, e aí a gente alterna, né, os ambientes também da câmera com... Bacana, legal. O Raimundo queria falar, penso eu, não era, Raimundo? Isso, estão ouvindo bem aí? Posso falar? Faz favor. Oi. Isso. Eu não sei se a questão cabe bem ao que a professora Camila falou no começo, mas a respeito da questão da tecnologia e a distância, que teve até uma aula com o professor Sofia Navid, que apontou sobre a inteligência artificial. E aí lá eu citei o exemplo de um filme do protagonista, o ator Bruce Willis, que chama-se Substitutos. Então, nesse filme, ele trata justamente uma crítica em relação à questão do afastamento presencial, a questão da presença, do sentir a pessoa, né? E ele coloca nesse filme lá, um país inteiro, as pessoas são movimentadas através de robôs. E nesse filme, toda a população inteira nesse país é substituída por robôs. E aí chega um momento em que ele entende que desligar a central para que esses substitutos sejam desligados e as pessoas entendam que o certo mesmo seria o contato físico, para ele eu achei assim, super interessante que assim uma crítica, eu acho que o filme fez foi uma crítica em relação ao avanço que a tecnologia está tendo hoje em dia. Tem seus pontos positivos? Tem, só que também tem muito ponto negativo, como nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos separados por uma pandemia que se alastra no mundo inteiro, todos os países estão se afetando por ela, mas assim, é só uma colocação em relação ao que a professora Camila colocou bem no começo. É isso. Eu não sei exatamente qual seria o filme, né? Mas eu acho que esse tema perpassa, de fato, o tema da robótica, da inteligência artificial perpassa tudo isso, né? Por isso eu estou, inclusive, muito interessada e venho desenvolvendo, cada vez mais venho caminhando minha pesquisa para esse aspecto. Eu acho que quando a gente estuda a inteligência artificial, a gente consegue entender melhor a nossa relação com as tecnologias, a própria relação que a gente tem. E até mesmo estudar as ausências, como a gente veio falando, né? Ajuda a identificar as presenças, né? Assim, estudar o que falta, né? A máquina, né? Ajuda a identificar o que não falta ao humano, que talvez seja o que a gente tem de melhor. E a gente passou aí por vários aspectos como o improviso, o afeto, a empatia, o compartilhamento, né? A capacidade de gerar surpresa de uma situação, o inesperado. Então, de fato, acho que a gente começa a ter o outro olhar para os filmes também, quando a gente começa a ficar desperto para essas questões. Eu posso dizer aqui por experiência própria e acho que vale a observação. Muito obrigada pela pontuação, bem bacana. Cariadine, não quer dizer nada. Professora. Olá, eu já havia Pedreira. assinado, tudo bom? O professor Antônio falou um pouco da energia do brasileiro quando estamos na sala de aula. De fato, o professor brasileiro ele é muito cheio de energia e consegue transmitir essa energia facilmente aos amigos, aos demais, né? Eu queria agradecer essa oportunidade. Professor Eduardo, a Camila foram brilhantes, grandes contribuições. De fato, são grandes impactos, né, da distância que a educação está sofrendo nesse momento. E eu vi alguns pontos importantes que foram abordados aí. O professor Antônio deu um exemplo interessante, né, dessa sinergia, da empatia que existe na sala de aula e hoje aqui nesse momento, todos nós aqui ouvindo um assunto de muita importância e interesse, mas alguns mais ouvindo do que se pronunciando, né? Tipo assim, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto, depois eu vou lá, vejo o resumo e tá lá, participei. Mas, de fato, é isso que precisamos, né? É nos familiarizar com esse momento. É um grande desafio, né? Além dos impactos que estamos sofrendo, né? A educação está sofrendo com a distância, existem os desafios de adaptação. Eu tenho um exemplo real aqui em casa. Meu filho, que faz o 8º ano, está tendo aula online todos os dias, mas ele não quer se pronunciar durante a aula.
A diretora da escola me liga, me passa mensagem, seu filho não está participando da aula. Eu disse, não, mas ele está participando. Ela disse, mas ele não faz nenhuma pergunta, ele não tira dúvida. Aí eu perguntando para ele, mãe, eu sou tímido. Então, parece que mesmo diante de um mundo globalizado, da dependência que nós temos hoje das tecnologias, a EAD já é uma realidade no mundo, nós ainda nos deparamos com alguns momentos de timidez, né? E é uma realidade, né? Nós não sabemos como o mundo vai se comportar, as tecnologias, a nossa dependência ainda mais das tecnologias depois dessa pandemia. Então, eu fiquei assim, muito feliz com a temática abordada hoje aqui, que possamos compartilhar mais esses momentos. A Camila nos apresentou grandes filósofos. Gostaria, Camila, de lhe pedir aqui que você pudesse deixar aí para a gente essas referências bibliográficas para que possamos pesquisar, nos aprofundar mais, porque é uma realidade. Nós vamos precisar cada vez mais nos tornarmos experts e cada vez mais dependentes dessas tecnologias. Então, parabéns aí a toda a equipe da Escola Superior de Educação João de Deus. Foi brilhante com a temática. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado. Eu estou fazendo colocação, agora. Raimundo, estamos a ouvi-lo com muito ruído. Melhorou mais. A respeito do que a Cariadne falou, eu achei bem interessante. Tem aqui um colega meu que ele faz faculdade de engenharia civil em São Luís. Então, ele falou que nada, absolutamente nada se explica se compara com o contato físico presencial. Ou seja, ele também todo dia tem aproximadamente de 2 a 3 horas de aula, aqui como a gente está tendo, só que ele falou que a perda é muito grande, você não sente aquele conforto em relação a estar vivendo um professor, ou seja, resumindo, o contato físico é primordial. Mas assim, a gente está sentindo aqui o quanto a distância impacta na perda, na aprendizagem. É a minha observação. Se eu posso intervir também, eu tenho um depoimento muito parecido com Cariadne, né? Que é meus alunos, eu tenho uma sessão 2 vezes por semana online com eles, né? E eu sinto que eles estão mais reprimidos online do que na sala de aula, né? Eu concordo com você, isso é muito interessante. E pessoas falaram muito bem sobre ecossistemas, que eu estou usando a palavra nicho, mas é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que um desafio é criar um ecossistema onde nossos alunos estão confortáveis, se sentem vontade de se movimentar, metaforicamente, né, nesse espaço. E é isso que é a coisa que eu acho que eu estou percebendo fortemente, porque também, como a outra pessoa falou, eu não estou fazendo aulas online, educação à distância, nem presencial. Estou fazendo uma coisa no meio, né? Que acho que todos nós estamos fazendo isso, né? E estou sentindo as possibilidades, mas muito também os ausências, né? O que é difícil nesse ambiente. Então, permitam-me dar 2 exemplos. Eu tenho exatamente um filho que sofre do mesmo problema, ou seja, na intervenção não gosta muito de intervir no computador, fica sempre um bocadinho inibido, mas, paralelamente, ao contrário, nas aulas com os meus alunos do ensino superior, há alunos que normalmente, quando estamos na aula presencial, participam pouco, e o que eu tenho verificado agora é que participam mais através do Zoom do que participavam presencialmente. Portanto, também pode haver, é evidente, consoante a dimensão de cada um, pode haver as 2 situações. Pode acontecer o contrário, entendi. E temos na política muitos exemplos do último, né? Claro, claro. Mais comentários ou perguntas? Wanda. Olá. Boa tarde. Eu sou a Wanda, sou aluna de 2º ano de mestrado e há uma coisa que me preocupa muito e de tudo o que já falou o Dr. António, a doutora Camila, o Dr. Eduardo e também penso que o Dr. Ralph.
que é relativamente ao vínculo que os nossos alunos criam connosco e a maneira como nós podemos chegar a eles de uma maneira mais próxima no ensino à distância. E a mim deixa muito preocupada enquanto a futura professora é o facto das crianças de dificuldades de aprendizagem, crianças de sociedade, ou seja, num sentido em que a nível de pertencem a uma classe socioeconómica mais desfavorecida, em que como é que eles vão aceder e como é que da nossa parte, vamos conseguir chegar a eles tendo esta distância virtual tão grande entre nós e eles, e no sentido em que fala-se tanto, ou falava-se num outro sentido até há uns tempos da dita educação inclusa numa educação para todos, e como é que nós podemos todos em conjunto tornar-nos mais humanos e conseguir quebrar estas barreiras e chegar mais perto das crianças com dificuldades de aprendizagem e as crianças socioeconomicamente mais desfavorecidas. Que nem sequer têm internet, como é o caso, ou crianças que têm algumas do espectro do autismo. Muito bem. Ou crianças que também estão retiradas às famílias e estão a viver em situações que nós sabemos que muitas vezes não... Sabemos que há sítios fantásticos, casas de acolhimento... Como o nosso centro de acolhimento temporário, que tem feito um trabalho extraordinário. Mas não há muitos sítios como o CAT. E nós sabemos que eu pelo menos falo por mim, não só por experiência pessoal, mas das notícias que dão na televisão relativamente às situações do acompanhamento das técnicas da CPCJ e da Santa Casa da Misericórdia, que é Wanda, só explicar para os nossos colegas brasileiros o que é a CPCJ. É a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, e o CAT são os Centros de Acolhimento Temporário, que a Associação tem que são casas que recebem as crianças que foram retiradas pelos tribunais às famílias, por diversas razões. É só para explicar, porque, por exemplo, na nossa casa do Centro de Acolhimento Temporário, temos as crianças e a casa tem que continuar a funcionar, como é evidente, as escolas estão fechadas, mas a casa, com as crianças que lá vivem, continua a funcionar. Mas tínhamos mais uma questão, Cedric, penso que queria... professor Serrano, deixe só o Cedric que estava primeiro. Penso. Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigado por deixar eu fazer parte aí dessa palestra, foi muito enriquecedora. E uma questão que foi colocada é talvez seja esse esfriamento da relação do professor com o aluno durante a aula online. E uma solução que eu tenho usado nas minhas aulas online, eu sou professor de inglês, e as minhas aulas são, em sua maioria, aulas individuais, E uma coisa que eu tento trazer são objetos analógicos, assim, do dia a dia para a aula online. Então, por exemplo, eu tenho uma lousa aqui atrás onde eu escrevo com giz, Então, os alunos ficam, que legal, assim, porque é uma coisa do passado, Vamos dizer assim, é uma tecnologia bem antiga, o giz, o quadro negro, mas eu uso nas aulas, os alunos ficam, assim, espantados, assim, positivamente, eles gostam disso. Então, você trazer um pouco do analógico para a aula online. Outra coisa que eu faço é usar bonequinhos, origamis que eu confecciono para serem os personagens durante a nossa aula online. Então, apesar de estarmos online, eu uso objetos do dia a dia. E eu peço para eles também terem um caderno de papel para eles escreverem o vocabulário novo. Então, eu tento trazer um pouco do analógico para a aula online. Então, eu acho que isso ajuda a amortecer um pouco esse impacto da tecnologia bruta, que essa falta de contato que pode existir durante a aula online. E outra coisa que eu gostaria de trazer é que, incrivelmente, às vezes, durante uma aula online, eu acho que eu tenho um contato mais próximo com o aluno do que numa aula presencial. Por exemplo, aqui, eu estou vendo o rosto do professor aqui bem na minha cara, bem na minha frente. Então, às vezes, eu fico até um pouco espantado, assim, sabe? Parece que eu estou beijando a pessoa, assim. É muito engraçado como isso, pelo menos, tem um efeito em mim, sabe? Às vezes, eu me distancio um pouco, porque o rosto da pessoa está ali bem na minha frente. Então, eu acho que
o online também pode aumentar a intimidade entre as pessoas. É isso. Com relação à última coisa que Childerico trouxe para nós, a expressão facial, uma das principais maneiras de conectar com o outro, de criar um vínculo de empatia com o outro. Né? So, a face não é por acaso que a face, expressão facial, é o que está ajudando você com esse vínculo empático com os seus alunos. É. Olá, boa tarde. Será que posso falar, Dr. António? Faz favor. Boa tarde. Sou Susana de Jardim Escola João de Deus de Matosinhos e atualmente trabalho com os 3 anos e o meu depoimento vem precisamente em função daquilo que o Childerico disse, porque eu noto precisamente isso. Noto que ao trabalhar com os meninos de 3 anos, eu às vezes estou quase em cima do computador para entrar quase dentro deles e utilizo precisamente, e muitas vezes durante a noite começo a pensar, e hoje como é que eu vou fazer, agora o que é que vou utilizar, e fui buscar precisamente muita coisa do cotidiano que eu tenho e eles muito mais em casa, bonecos e todas essas coisas para conseguir motivá-los. Como o Dr. Eduardo dizia, só me falta mesmo fazer o pino, porque de facto é muito importante, mas eu tenho 17, 18 alunos a participar comigo em teletrabalho e ativamente, portanto noto muito. Também tive uma questão num dia que eu achei muito curiosa, que depois vai um bocadinho já a desfavor disto das tecnologias. Eu acho que tudo tem que ser realmente muito ponderado e muito bem trabalhado, porque uma coisa não invalida a outra de todo. Tive um aluno que eu achei que ele não estava muito bem naquele dia, não era o mesmo. Pronto, e comecei a puxar um bocadinho por ele e a brincar, né? E ao meio da tarde recebo um e-mail da mãe a dizer-me que naquela manhã o aluno chorou, porque queria ir para a escola a sério, queria brincar com os colegas e queria estar com o professor e poder dar beijinhos e abraços à professora. Pronto, e realmente é uma coisa que nós não conseguimos colmatar aqui, não é? Pronto. Mas são 3 anos, mas são 3 anos que também os sentimentos estão lá e, portanto, que demonstram de facto aquilo que vai dentro como emoção, não é? Muito obrigada por esta iniciativa. Muito obrigada. Posso agora? Posso, sim, doutor? professor Serrano. Muito boa tarde. Eu inicialmente, eu vou ser sincero, eu sou sempre sincero, não estava para me inscrever nesta nossa formação, conversa, mas depois decidi, e ainda bem que o fiz. Eu fui registando aqui várias notas e houve uma colega brasileira que disse que os brasileiros tinham uma qualidade, os professores, uma qualidade muito grande, que era a energia. Eu acho que os brasileiros têm essa qualidade, mas os portugueses têm a energia e têm os afetos. E temos os afetos. E, de facto, antes de fazer colocar as 2 questões que tenho para colocar, eu gostava de lançar daqui, como professor da ESE João de Deus, um abraço muito grande a todos os nossos amigos e colegas que estão no Brasil, que estão neste momento a sentir e a sofrer, tanto como nós, ou mais, esta pandemia terrível. E, portanto, eu queria daqui, como português, como professor da ESE, como já disse, João de Deus, lançar-lhes um grande abraço e dizer-lhes que todos os dias estamos com eles e todos os dias sentimos o que eles estão a sentir. Eu queria colocar 2 questões. Uma ao professor Eduardo e uma à amiga e colega Camila, do que é Camila. Ao professor Eduardo, a questão é a seguinte. Eu tenho acompanhado, porque sou pai, os meus filhos foram alunos de João de Deus, tenho lá 3 netos, e tenho acompanhado e tenho pensado que, se calhar, este ensino à distância vai causar muitos danos nos nossos meninos. E o que eu tenho verificado é que, assim como nós devemos bater palmas todos os dias aos médicos, aos enfermeiros, eu penso que dentro de pouco tempo vamos ter que bater palmas aos professores. Não é já, é já. Então é já. Porque os nossos professores estão a conseguir fazer um trabalho, eu digo isto com toda a simpatia, com todo o respeito que tenho por eles. Já há 42 anos que acompanho professores de ajuda formá-los. Estão a fazer um trabalho extraordinário, de grande qualidade. E os nossos meninos chegam ao final do dia com muito trabalho produzido. E os professores, em casa, depois de desligarem os seus computadores, eu imagino o tempo que eles estão a gastar para preparar as suas aulas.
A pergunta que eu queria colocar ao professor Eduardo é a seguinte. Eu, como homem da expressão físico-motora, eu vivo dos afetos, vivo do contacto, vivo do diálogo, isso faz-me falta. Eu comparo o que está a acontecer hoje com uma corrida de 1000 metros. E qual é a pergunta que eu tenho para colocar, professor? Não será que os pais, os professores, na ânsia de produzirem, na ânsia de trabalharem, não estão a partir para uma corrida de 1000 metros? Tinham que ir devagar e pausadamente, respirando bem, como dizia há bocadinho a amiga, pausadamente, parar para respirar. Eles estão a partir, quer os pais, quer os professores, estão a partir na ânsia de responder, parece que estão a partir para uma corrida de 100 metros, mas não, a corrida vai ser longa. E eu estou a sentir que os pais, e a pergunta agora aqui é para os pais vão cansar muito primeiro que os professores. Os pais estão a ficar cansados. Essa é a pergunta. Não será que estamos a andar muito depressa e muito ansiosos quando isto é para ser feito no tempo? E para a colega, para a amiga Camila, a pergunta era outra. Como é que nós em Portugal estamos a trabalhar e a sentir e a responder aos problemas que nos são colocados diariamente? Eu penso que muito bem. Eu gostava também de ouvir dela como é que no Brasil, perante aquilo que lá está a acontecer, como é que os nossos colegas estão a responder ao problema que eles lá têm para resolver. É um problema gravíssimo, um problema difícil, complicado, muito sério. Como é que os colegas do Brasil estão a ultrapassar e estão a resolver este problema? Portanto, duas questões. Uma para o professor Eduardo, se os pais não estão, de facto, e os professores, numa corrida de maneira separada, e para a colega Camila, se de facto, como é que no Brasil estão a viver isto? Muito obrigado. Isto foi um prazer estar convosco. Professor Eduardo, queremos colocar um tempo limite ou recebemos mais 2, 3 perguntas? Como é que acha melhor? Eu posso só fazer uma intervenção a partir da última fala? Eu vou precisar buscar um copo de água, tá, gente? Porque a água acabou e eu preciso... Eu vou guardar a pergunta e vou buscar água e volto, tá bom? Minha intervenção é... Eu quero fazer uma intervenção. O que José Manuel trouxe da rapidez da nossa vida, da atividade demais. Eu sou muito... eu sou uma pessoa que promove o que eu chamo de slow learning. Acho que a gente tem que voltar para slow learning, né? Porque tudo é rápido demais. E um dos perigos que eu vejo com tecnologia, se a gente ouve demais os sirenes do mercado, a gente vai comprar tecnologias que vão simplesmente acelerar mais ainda, em vez de ao contrário. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente aceita, que a gente desenvolve, etc. Porque o mercado quer que a gente acelera até exaustão. Verdade. Enquanto a professora Camila foi buscar a água, mais alguma questão? Maria Ângela, Bahia, Brasil. Bem-vinda, Maria Ângela. Faz favor. Boa tarde, bom dia. Aqui é a tarde também. Bem, um professor falou a respeito de como o Brasil está vendo essa questão online. Bem, quando a gente fala do Brasil, a gente precisa dividir em regiões. Muito prazer ver novamente o professor Dr. Eduardo, o professor Dr. Ponches, não me conhece pessoalmente, mas o professor Eduardo me conhece, viu? E o professor Eduardo conhece muito bem a nossa região, Nordeste, a Bahia. Quando se fala em Brasil, é necessário ter esse cuidado de dividir em regiões. O Eduardo sabe muito bem disso, ele já trabalhou até aqui em nossa região e sabe que o Nordeste tem uma dificuldade muito grande quanto a essa questão de internet, essa questão tecnológica de modo em si. E também a questão afetiva. O povo nordestino, ele é muito afetivo. Ele tem uma cultura totalmente diferente da cultura do Sul, da
do Centro-Oeste e do Sudeste. Então, para nós, essa questão da tecnologia tem muita dificuldade. Além do sentido tecnológico, também o sentido afetivo. O povo do Nordeste não recebe com muita alegria, vamos dizer assim, essa questão tecnológica por conta do contato que algum professor falou até a respeito disso, do contato que se tem com o professor, do laço de amizade e outra, porque o professor, pelo menos no Nordeste, ele não é apenas um professor, ele é o psicólogo, ele é o pai, ele é o irmão, ou pai ou mãe, porque existem outras questões. E a questão da internet afasta justamente esses outros parâmetros que eu coloquei aqui. Então, é necessário um estudo sobre isso, pelo menos como se fala Brasil, Nordeste. Então, vai existir, sim, essa dificuldade, principalmente nos anos primeiros, né, como primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. As aulas aqui estão suspensas, de forma geral, nem internet não tem. Então, a rede pública e muitas redes particulares no Nordeste não está tendo aula, não é por conta que, desculpe, algumas instituições não possam até ter internet, mas sim porque o nordestino não se adapta a esta cultura. O professor, ele é muito importante para os alunos. Ok? Então, essa é a minha contribuição e em breve estaremos aí, com fé em Deus. Obrigada. Muito obrigado. Mais alguma questão? Maria, falta o cheiro. Maria, falta o cheiro também, né? Cheiro que é muito importante no nordestino. Boa tarde. Faz favor. Também gostaria de compartilhar a minha experiência enquanto professora da rede pública aqui do meu estado, sou do Brasil, e sou maranhense, né, evidentemente também nordestina, meu nome é Andréia Rodrigues. E complementando aqui um pouquinho do que a colega nordestina falou, além dessa questão do contato, que é muito importante para todos nós, tem algumas inquietações que eu realmente fico entristecida, porque não é só por escolha, é por falta de opção. Eu trabalho na rede pública municipal e a escola está parada porque os meus alunos, eles não têm acesso à internet. Na verdade, os meus alunos moram na zona rural e essa zona rural, ela não tem sinal. Então, impossibilita. Essas aulas, elas paralisaram por falta de opção. Na rede estadual, nós estamos trabalhando com aulas online, com os meninos do ensino médio. Mas, ainda assim, é muito difícil manter o contato, porque, por mais que as pessoas que propiciem esse acesso, os professores, a rede estadual, tenham acesso a uma internet de qualidade, a maioria dos alunos não tem. Além do mais, muitos deles não têm computadores, né? Então, a principal forma de acesso que eles estão tendo são os celulares. Sim, Andréia? Deixamos de ouvir a Andréia? Sim. Andréia, deixamos de ouvir. Deve ser a internet que tenha tido uma queda na região dela, provavelmente. Bom, vamos esperar que a Andréia consiga voltar a entrar. Não sei se há mais alguma questão, algum comentário.
Eu acho que eu fiquei devendo completar um pouco né, aqui alguma pergunta feita que eu já não me recordo de quem, porque eu fui buscar água, que eu estava realmente precisando beber água. Mas eu acho que fica também aí, fica mais uma mensagem aí são os Brasis, né? Quantos Brasis tem aqui, né? E quantas realidades e quantas questões, e mesmo na universidade tem vários alunos que têm problemas de acesso também à internet e isso daí também dificulta muito a gente trabalhar. Eu acho que está tudo vindo à tona agora, acho que estão vindo à tona todos os aspectos dessa transição que a gente vive para o digital, né? Assim, como sociedade. Eu acho que não é só o ensino, né? O acesso, a questão da alfabetização para o digital, ou alfabetizações para o digital, que não podem não estar fazendo parte do dia a dia de muita gente. E aí tornam ainda mais distantes o e-learning, né, dessas pessoas, porque se tem alguma coisa que pode facilitar um pouco é a nossa familiaridade com as tecnologias que a gente já usa normalmente. Mesmo assim, a gente está sendo questionado agora, a gente está sendo questionado, não, a gente está sendo instigado ou desafiado a usá-las de uma outra forma, para outras funções. Né? Mesmo as redes sociais e tudo, se a gente for usar para compartilhar com os alunos, compartilhar fóruns, eu tenho acompanhado uma professora aqui que tem usado o Facebook, acho que ela usa muito bem, postando fóruns, postando atividades para os alunos. Ela tentou, de todo modo, diversificar as mídias, porque alguns se dão melhor com o WhatsApp, outros com o Facebook, outros, enfim. E ela tentou diversificar isso. Então, o trabalho também triplicou, porque, afinal, ela vai replicando aquelas mensagens, né, em várias mídias, mas ela tem feito isso para experimentar. Eu acho que não só para experimentar, mas para tentar alcançar mesmo aquelas pessoas, no que elas já estão mais acostumadas a fazer. Tenho visto vários exemplos de colegas que, para manter o vínculo, né, tendo como base, né, fundamental essa questão de não perder o vínculo, têm feito atividades como essas de encontrar os alunos online, né, numa coisa desse tipo, passar uma atividade, retornar uma hora depois, fica todo mundo offline fazendo a atividade, depois retornam para ver o que foi feito. Também professores que estão trocando com os alunos para saber o que eles estão sentindo dessa situação toda. Acho que a gente passou aqui por vários exemplos, né, de formas de lidar que a gente tem passado. Há uma coisa muito importante que nós não falámos aqui. Nós tivemos esse cuidado na Associação de Jardim Escola João de Deus, que foi tentar saber em casa de cada família. Falámos aqui muito da ligação de Wi-Fi. Ainda há pouco perdemos a Andreia, já lhe damos a palavra de novo, porque dificuldades de Wi-Fi. É a questão do equipamento que cada família tem em casa. Porque não é só a falta de equipamentos, porque a família também está em teletrabalho, é que hoje os professores muitas vezes querem utilizar determinadas ferramentas que obriga a ter um computador, um tablet ou um telemóvel da última geração, porque nós sabemos que alguns equipamentos mais antigos não suportam determinadas aplicações. Portanto, também temos que ter isso em consideração. Que equipamentos, que modernidade têm os equipamentos que as famílias têm à disposição, porque senão um docente pode estar a criar ainda um fosso maior entre aquelas crianças que têm a sorte de pertencer a uma família socioeconómica e culturalmente melhor, da outra que não tem a hipótese de ter um computador ou um tablet tão moderno e que aquilo que o professor propõe no computador dela não funciona. Eu não sei se podemos passar a palavra à Andreia. Andreia, já nos ouve? Só para terminar o que estava a dizer. Sim. A Andreia estava a falar e nós deixámos de ouvir, Andreia. Sim, então, professor, eu observando, quando eu vi o tema da palestra de hoje, eu fiquei extremamente feliz e esperançosa, porque o meu principal objetivo era do sentido de encontrar algumas metodologias, né, nessa troca de ideias que pudesse favorecer para o meu ensino, porque são muitas dificuldades.
Primeiro porque, como eu falava, às vezes a pessoa que propicia pode ser que tenha mecanismos mais eficazes, mas a pessoa que recebe, na maioria das vezes, não tem. Então, não adianta o professor dispor do melhor computador, da melhor internet, se o meu aluno não consegue ter sequer um celular que suporte um aplicativo como esse, por exemplo, que nós estamos utilizando. Então, isso dificulta e interrompe esse processo de ensino. E como eu lhe falava, eu tenho me deparado com situações onde eu passo o dia conectada via WhatsApp, porque a maioria dos estudantes, eles são muito familiarizados com as redes sociais, mas quando se fala de plataformas que eles não têm familiaridade de acesso, então eles sentem muita dificuldade até de postar um trabalho em PDF, de postar um vídeo, a devolução deles com relação a isso. E um outro problema é que, às vezes, esse aluno ele deixa de interagir exatamente por isso. Então, ele se cala, ele se omite, ele deixa. E eu acredito que o principal papel da educação é a interação, é a troca. E ela só pode ocorrer se professor e aluno conversarem. Se alunos e alunos conversarem, porque ele aprende não só com aquilo que ele ouve, mas, sobretudo, com aquilo que ele partilha e que ele ouve os outros colegas partilhando também. Então, isso tem sido interrompido e eu fico entristecida em saber que não dá para ter esse contato físico com os meus alunos, de saber que meus alunos vão passar mais de 2 meses sem sequer saber, sem poder revisar conteúdo, sem poder fazer nada. Estão completamente isolados, né, por conta desse problema que, infelizmente, não cabe a ninguém, né, culpar ninguém, mas é que é uma realidade para nós que moramos aqui na zona rural, para nós que temos alunos que não têm uma condição financeira de ter acesso a essas tecnologias que são oferecidas atualmente. É mesmo, Andréia. Mas o que é bom é que, através de quem tem essa possibilidade, já viram que unimos hoje o Atlântico e unimos diversas partes do Brasil, esse país magnífico é do tamanho da Europa. E, portanto, conseguimos realmente congregar esta dimensão, esta massa de professores imensa. Não sei se há mais alguma questão ou então passaríamos agora à intervenção final. O que acha, professora? Sim. Eu não sei se há mais alguma intervenção, mas enquanto alguém pode ou não preparar, eu gostava de... Tenho aqui uma pergunta direta para mim, mas antes de ir a ela, fazer só um comentário sobre um tema que foi aqui referenciado já várias vezes, a questão do vínculo. É evidente, para nós psicólogos, é o attachment na língua inglesa. É extremamente importante conseguirmos estabelecer esse vínculo, sobretudo agora com esta forma de educar à distância. E para criarmos vínculos, e sobretudo para criarmos vínculos saudáveis, porque há vínculos que não são saudáveis, para que podemos criar vinculações, como dizem os psicólogos, seguras, e não ansiosas, não evitantes, etc. Precisamos ter, portanto, ambientes seguros, ou seja, de facto, a escola tem que ser um ambiente seguro, a educação à distância tem que ser um ambiente seguro e de facto gostei muito daquela intervenção do colega que é professor de inglês, traz os seus origamis, põe o quadro de lousa atrás e, portanto, às vezes o aspecto familiar da escola, portanto, aqueles aspectos que de facto que são habituais e que são amigáveis, trazê-los, portanto, também para dentro da educação à distância é importante. Ou seja, a vinculação não se consegue por passos de magia, não é só de facto